Eu cobri seleção de 93 até 2000. A gente se encontrou várias vezes, etc. Tanto em Olimpíadas, como Copa do Mundo e tudo. E o episódio do Ronaldo ficou muito marcado. E você, né, já que você começou a falar, você foi o primeiro a chegar no quarto e ver tudo que aconteceu, provavelmente acompanhou e tudo mais. E eu já contei algumas vezes do lado da imprensa o que estava acontecendo lá em cima, enquanto vocês estavam lá embaixo. Não é? A gente recebeu uma escalação com Edmundo. E aí, uma repórter de uma rádio inglesa que estava do meu lado me perguntou por que o Ronaldo vai jogar. Eu falei, tá louca, não vai jogar o Ronaldo? Maluca? Porque a gente sabia a escalação de cor, nem olhei a escalação. Então, não vai jogar o Edmundo. E aí eu olhei, e aí ao mesmo... Assim, parece que todo mundo olhou ao mesmo tempo e todo mundo pulou para descer os corredores e a sala de imprensa ficava embaixo da arquibancada. E eu peguei o telefone e liguei para o Ricardo Setion, que você sabe muito bem quem era, o representante da FIFA. Junto à FIFA ali. Representante da FIFA. E ele disse, eu não posso falar nada, tá uma bagunça aqui no... Ele não podia falar porque ele não sabia. Ele disse, eu não posso falar nada, tá uma bagunça aqui embaixo. Foi o que ele disse para mim. Desligou o telefone, depois não consegui mais falar. Alguns minutos depois a gente recebeu, isso que eu quero te perguntar. Alguns minutos depois nós recebemos uma nota, que até pouco tempo eu tinha guardado, escrita à mão, dizendo que o Ronaldo tinha tido um problema no tornozelo, que portanto estaria fora da partida e que estava assinado pelo Américo Faria e pelo Zagallo. Todos recebemos essa nota. Escrita à mão. Tá. Aí eu te pergunto, quem escreveu? E por quê? Bem, Bob, agora você está me falando uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Eu posso te contar a história de cabo a rabo, de tudo que aconteceu com o Ronaldo, que se tinha alguém que estava do lado do Ronaldo era eu, porque o Ronaldo sempre, Romário e Ronaldo, assim, enquanto o Romário esteve lá também, sempre eles me chamavam para aquecer antes do treino, para alongar eles depois do treino, e eu andava atrás do Ronaldo 24 horas por dia, entendeu? Então, assim, não sei se vocês querem que eu conte por favor, a trajetória assim. Claro. Bem, eu já contei isso, até escrevi isso uma vez, sabe? O que aconteceu? O Ronaldo, ele veio ao longo da Copa do Mundo cada vez melhorando mais. O Ronaldo não chegou para a Copa de 98 100%, ele foi melhorando dia a dia nos treinamentos. 94. Ganhando, 98. 98, desculpa, 98, ganhando forma e tal. E quando a gente fez aquele jogo com a Holanda, que foi um dos jogos mais incríveis da história da seleção, né? Depois que acabou aquele jogo ali, a gente falou, pô, se a gente não for campeão, nós não sei o que vai acontecer, porque o time ganhou, né, uma força, uma confiança, uma qualidade que a gente falou, pô, a gente vai ser campeão. Né? Com o Ronaldo cada vez mais na crescente, o time organizado e tudo mais. E uma coisa incrível que aconteceu, que só acontece isso lá fora, depois que acabou o jogo, os jogadores da Holanda estavam na banheira, junto com os jogadores brasileiros lá no nosso vestiário, na maior alegria, conversando. Você vê assim, o bicho pega no jogo. Acabou o jogo. A gente, quando olha isso, não acredita que isso pode acontecer. Porque os caras jogam na mesma liga, já jogavam na mesma liga. E assim, é tudo, depois do jogo a história é outra. Mas aí, o que aconteceu? Eu sempre acompanhava o Ronaldo. E aí, nessa última semana, o Ronaldo treinou super bem. Inclusive, foi na semana que o Ronaldo fez gols nos treinamentos, que isso não estava sendo uma coisa comum ao longo do processo, sabe? O Ronaldo foi numa crescente. Aí, na véspera do jogo, por exemplo, eu fiquei com o Ronaldo até 2 horas da manhã. Depois do lanche, que é 10, 10 e meia, né? O Domênico sabe, todo mundo sabe. O Ronaldo gostava de jogar esses negócios na internet de tiro, de não sei o quê, com gente de outros planetas, com o Emerson, com gente, né, que tá aí no mundo aí. E eu fiquei com ele até meia-noite quase, ele fazendo isso, que tinha uma salinha lá especial para isso. Aí depois eu fui com ele lá no Luizão, para ele fazer a fisioterapia de praxe, normal, um acompanhamento. Aí ele fazia o tratamento dele do joelho, que ele continuou sempre fazendo aquela recuperação daquele joelhinho dele ali. Então, até 2 horas da manhã eu estava com o Ronaldo, conversando fiado, né, batendo papo, a gente chama de resenha de futebol, com o Luizão lá na concentração. 2 horas da manhã, 2 e pouco, fomos dormir.
Tá, no outro dia acordamos, tomamos café, almoçamos, e deu umas 2 horas da tarde, assim, 2h30, o jogo era 7 da noite. Eu estava numa ala, eram várias alas, eram distantes. E eu estava numa ala que, no meu quarto, era subir a primeiro lance de escada e chegava no quarto do Ronaldo. Então, o quarto do Ronaldo Roberto Carlos era no quarto praticamente em cima do meu. E eu até por ser mais jovem também, eu sempre frequentava o quarto dos jogadores. Isso, às vezes, não é muito comum. Por exemplo, o Zagallo, o América, eles nem sabem, às vezes, quem é que está ali naquele quarto, ou porque não vão lá, sabem pela lista, mas eles não fazem. Eu, por ser mais jovem, eu estava sempre conversando, então eu sabia onde era tudo. E aí deu 2h30, passou o Edmundo gritando, né, no jardim do lado do prédio que o Ronaldo estava morrendo. As palavras eu não lembro exatamente, mas ele... Então, assim, você está naquela hora que você está quase dormindo, né? Depois do almoço, naquela ansiedade, expectativa, deu um pulo da cama, saí correndo imediatamente e fui lá para cima, pro quarto do Ronaldo e do Roberto. Cheguei lá no quarto, devia ter uns 10 ou 12 jogadores, eu não vou lembrar mais quem eram. Um que eu não esqueço de maneira nenhuma era o César Sampaio, porque o César Sampaio estava tentando puxar a língua do Ronaldo, achando que o Ronaldo estava tendo um ataque epilético. Mas eu posso garantir para vocês que não era um ataque epilético, porque eu já vi ataques epiléticos em outras situações da minha vida. E assim, o Ronaldo não teve um ataque epilético, ele teve um piripaque, vamos dizer assim, né? Ele ficou meio tenso assim, o olho meio assim, uma leve babinha assim na cama. E a gente aí, o que eu fiz? Corri, porque o Lídio ficava no quarto do meu lado, eu corri no Lídio, levei o Lídio lá para cima, o Lídio fazia o primeiro atendimento, ele já tirou... Só para relembrar, Lídio Toledo, médico da Seleção Brasileira. Deu uma boa lembrança, era o médico da seleção, e ele estava no quarto do meu lado, mas ele também não ia no quarto dos jogadores. Eu fui lá, peguei ele, levei ele lá para o primeiro atendimento, mas aí eu pensei... O Lídio é ortopedista, não é muito a área dele. E tinha o Joaquim da Mata, que era o médico clínico geral. Só que a ala dele era do outro lado. Eu saí correndo, fui do outro lado, porque ninguém soube mais o que aconteceu. Muita gente nem percebeu o que aconteceu, sabe? Gente que estava em outras alas distantes não soube. Eu fui lá, trouxe o Joaquim da Mata. Quando eu cheguei lá no Joaquim da Mata, vocês imaginam o desespero dos jogadores, né? Com o fato que estava acontecendo. Quando eu cheguei lá com o Joaquim da Mata, que ele afastou todo mundo, acalmou, ele falou, calma que ele já vai dormir. Incrível, não deu um minuto, o Ronaldo apagou, dormiu. Aí, qual foi a conversa? Olha, jogadores, vocês vão para o quarto de vocês, o doutor Joaquim vai ficar aqui com ele, vai cuidar de tudo, fiquem tranquilos e tal, vamos se encontrar na hora do lanche. Hora do lanche. Tá todo mundo lá já, no lanche, né? Todo mundo esperando, vem o Ronaldo. Normal. Andando, senta, lancha normal e levanta. Aí deu aquele... E agora? O doutor Gide levantou, né? Junto com o Américo, eu também fui junto e todos, e pegamos o Ronaldo. Ronaldo, como é que você tá? Falei, doutor Lídio, parece que eu dormi meio de mau jeito assim, mas tô legal. Aí o doutor Lídio falou, Ronaldo, é o seguinte, aconteceu isso, isso e isso, e você não vai poder jogar. Não. Aí o Ronaldo falou, mas por que eu não posso jogar? Eu estou me sentindo bem, Ronaldo normal, entendeu? Estou me sentindo bem, por que eu não posso jogar? E aí? O que tem que fazer para jogar? Você tem que fazer uns exames. Aí, aquela coisa, né? Eu soube de coisas anteriormente, eu já até comentei isso deu uma certa confusão na época, até o filho do Lídio me ligou, mas eram coisas que, teve coisas que eu participei e outras que não. Eu soube depois, né, de tudo acontecido, que... eu sei que Américo, eu não sei quem outros estavam juntos e tal, provavelmente Zico e provavelmente Zagallo, eu não sei. Ligaram para o Niemeyer, não sei se é Paulo Niemeyer, que era o neurologista mais fera que tinha no Rio de Janeiro, e tentaram consultar com ele, o que é que a gente faz? Né? Ele falou, olha, eu não estou aí, não posso dar um diagnóstico, mas todo caso de concussão ou qualquer coisa que é 24 horas. Então, assim, saíram de lá com aquela decisão que o Ronaldo não poderia jogar. Mas, na hora, não conseguiram sustentar isso aí. É difícil também, você imagina. Né? Então, o que foi montado? Uma operação de guerra com a Polícia Federal Francesa para levar o Ronaldo para fazer exame no hospital lá em Paris. Agora, vocês vejam se isso aconteceria no Brasil. A Polícia Federal Francesa levou o Ronaldo, só ele e o doutor Joaquim da Mata, para o hospital, levou para o estádio e ninguém soube de nada. Você acha que aqui no Brasil aconteceria isso? Bem, aí o Ronaldo, pode falar. Na hora que ele tivesse caído,
já tinha um site dando a notícia? Ronaldo caído no banheiro do hotel. Pois é, mas eu digo assim, ninguém da França, a Polícia Federal Francesa não abriu o bico. Tá? Vazou, E era né? do interesse direto deles. Claro. A gente ia jogar com a França. Mas e o que aconteceu? Nós fomos para a pré-eleição, aí o Zagallo fez uma pré-eleição emocionante, emocionado, falou da Copa do Chile, do Pelé, do Amarildo, escalou o Edmundo, saímos de lá pronto para guerra sim. O que aconteceu? Na minha opinião, como foi muito próximo do jogo, a adrenalina foi tão pesada, isso mexeu com todo mundo. E assim, era o Ronaldo era o melhor jogador, era o queridinho de todo mundo, era o mais novinho, é aquele... E quando você está muito tempo com alguém, você sabe, quando você fica concentrado, ainda mais numa Copa do Mundo, você cria um sentimento, um tipo de amor entre todo mundo, sabe? É uma coisa que acontece. E isso existia entre todo mundo ali naquele momento, já no final da Copa. E ter acontecido com o Ronaldo foi impactante demais. Então o que aconteceu? Aquela adrenalina deixou todo mundo assim. Para baixo, sem forças. Não deu tempo de processar a adrenalina até na hora do jogo. Nós fomos da pré-eleição para o ônibus e nós fomos no ônibus calados até o jogo. Isso nunca aconteceu na história de nenhum jogo. E olha que eu já devo ter feito mais de 100 jogos pela seleção E brasileira. não era um jogo, era uma final de Copa do Mundo. E final de Copa do Mundo, a gente sempre vai batucando, os jogadores cantando, batucando, todo mundo conversando, sempre foi assim. Nós fomos calados. A única coisa que aparecia era o telefone do Joaquim da Mata ligando pro Lídio, ou eles ligando pro Joaquim da Mata, perguntando, não, ele já está aqui, já está fazendo exame, tomografia, estamos voltando pro estádio. Então o que aconteceu? Quando não se tomou a decisão que ele não deveria jogar, se abriu uma janela de que a gente ficou com o Ronaldo na cabeça desde esse momento até chegar no estádio, entendeu? Então, quando a gente chegou no estádio, eu já estou terminando. Não, vamos lá, a história Se não tiver problema. Quando a gente chegou no estádio, eu e o Paulo Paixão fomos para o vestiário fazer um pré-aquecimento nos jogadores. O Ronaldo não ia jogar. O que aconteceu? O Ronaldo foi quando subiu a escalação oficial que nós recebemos lá em cima. Que pouca gente sabe, Bob, não poderia ter sido trocado o nome. A França depois poderia ter processado o Brasil. É por isso que eu acho que depois... Não poderia. Depois de 1h05, se eu não me engano, ou 55 minutos antes do jogo, agora eu não lembro. Você tem que entregar a lista, você só pode trocar se algum jogador machucar e for comprovado que aquele jogador está lesionado e que ele não pode entrar. Por isso é que eu acho que isso... Por isso eu comecei a pergunta com esse assunto. Eu vou chegar onde você está. Né? Que aí o que aconteceu? O Ronaldo chegou no vestiário, ainda a gente não tinha começado o aquecimento oficial. Se a gente tivesse começado o aquecimento oficial, ele não iria entrar, porque nós, preparadores físicos, não iríamos deixar. Eu tenho certeza que o Paixão não ia aceitar, como eu conheço o caráter e o comportamento dele. Mas aí o Paixão falou, Marcos, vai lá na reunião, porque eu tenho que ficar aqui fazendo o pré-aquecimento dos jogadores. Eu fui para a reunião que foi feita na rouparia do vestiário. Dr. Lídio Américo, eu, Ronaldo e Dr. Joaquim da Mata. O Zico nem desceu, porque o Zico nem ficou sabendo que isso aconteceu assim. Gente, supetão. O Zico estava lá em cima com o presidente Ricardo. Tá? E o chefe da delegação, que acho que era o doutor... aquele do Grêmio, que foi presidente do Grêmio. Fábio Koff. Eles não ficaram sabendo, gente. O presidente não ficou sabendo. E quem avisou o presidente que o Ronaldo tinha tido na concentração fui eu. Porque nem o presidente ficou sabendo do processo durante o período da tarde. Né? Porque, assim, muita gente não ficou sabendo, só ficou sabendo na hora do lanche, que foi quando a coisa se tornou formal e oficial para todo mundo. Mas aí, nesse momento ali, virou o Lídio pro... O Zagallo virou pro Lídio e falou, e aí, Lídio? E o Ronaldo? Aí o Lídio, Joaquim que foi no exame, o Joaquim falou, olha, não deu nada, certamente não iria dar. Então, assim, os únicos que poderiam vetar o Ronaldo eram os médicos, certo? Ninguém mais poderia vetar o Ronaldo de jogar. Então, os médicos não vetaram o Ronaldo. Eles têm as razões deles. E eu entendo também, naquela hora ali, quando falaram isso, o Ronaldo falou, não, mas eu quero jogar, eu tô bem, eu quero jogar. Eu mesmo botei minha palavra, falei, pô, se ele tá bem, ele tem condição de jogar, ele tem que jogar. Como é que você não vai querer que o Ronaldo jogue? Claro. E ele tá ali em pé do teu lado, bem, dizendo que ele quer jogar. Aí o Zagallo assumiu para ele no sentido, então tá bom, você vai jogar. Aí veio aquela coisa, e aí, como é que faz com o Edmundo? Pô, todo mundo achou que o Edmundo ia explodir, ia quebrar o vestiário. E a dela, todo mundo ficou assim, né? E agora, o que faz? Zagallo, disse que eu vou lá falar com o Edmundo. Aí eu fui lá com o Zagallo. Fomos para dentro do vestiário, o Zagallo chamou o Edmundo, sentamos naquelas bancadinhas, falou, Edmundo, você não vai jogar, vou botar o Ronaldo, aconteceu isso, aquilo. Cara, o Edmundo não falou um A.
Mas o que aconteceu? Durante a Copa toda, eu fazia os treinamentos dos jogadores que não eram titulares. O Edmundo sempre teve aquela coisa de que, poxa, tem preferência pelo Romário, ou pelo Bebeto, ou pelo Ronaldo, eu não vou jogar. O Edmundo, o cara mais dedicado dos jogadores que eu trabalhei com ele no Flamengo. Incrível. Super competitivo. Mas ele, durante a Copa, eu acho que o Zagallo não teve a confiança necessária. Desculpa aqui estar falando, né? Agora que o Zagallo já passou. Mas a impressão que eu tenho é que se o Edmundo tivesse feito uma preparação incrível para a Copa, ele tinha jogado. Mesmo com o Ronaldo tendo chegado a tempo, entendeu? Aí nós fomos com o Ronaldo para lá, o Ronaldo aquecendo, toca a bola, cabeceia, faz tudo normal. Só que toda hora os jogadores vinham na gente, o Leonardo. E aí, professor? O Ronaldo tá legal? Aí o Cafu, e aí, professor, ele tá correndo risco de vida? Cara, você não tá com a cabeça na Copa do Mundo, entendeu? O que aconteceu foi que, se a gente fizesse 10 jogos com a França, eu não sei quantos que a gente ia ganhar. Mas a gente nunca ia perder uma daquela maneira. Porque tem um fato também que criticaram, até comentaram. Desculpa estar alongando, hein? Tá ótimo. Vambora. Que criticaram lá na época. Realmente, o Ronaldo, pelo que eu me lembro, ele ia marcar o Zidane. O Ronaldo, dentro da estrutura de marcação, ele ia marcar o Zidane, que o Ronaldo é altão, né? O Zidane é baixinho. Quer dizer, era fácil dele marcar o Zidane. Quando o Ronaldo teve essa coisa, trocaram as marcações. O Léo foi marcar o Zidane. Isso Tô na dizendo bola que é parada, culpa no de ninguém, escanteio. não. Mas você vê como fica parecendo que... Ainda teve aquele lance com o Barthez, né? Que todo mundo ficou apavorado. Ele Teve, que o Ronaldo trombou. Mas você vê, né, Bob, que o pessoal não estava com a cabeça 100%. A gente não estava com a cabeça 100% para jogar uma final de Copa do Mundo. Nunca que o Brasil ia fazer um jogo ruim daquele, como foi, na minha opinião. Nunca. Tendo feito aquele jogo contra a Holanda. Mas o que eu posso, para te responder a última vez, quem conseguiu colocar o nome do Ronaldo foi o presidente Ricardo. Entendi. Porque o presidente Ricardo realmente tinha prestígio. É um fato que tem que reconhecer. Há muito tempo nós não temos prestígio nem na FIFA, nem na Conmebol. Isso é verdade. E o presidente Ricardo trocou a lista. Isso é inédito. Agora, obviamente, isso, se tivesse ido para frente, se a gente tivesse sido campeão, isso ia gerar recurso. Mas te causou espanto o fato, isso que eu estou te contando, de que veio uma... Me causou espanto. Eu nunca soube disso. Nunca ninguém me falou isso. Saiba. Pois é, você está me falando uma coisa que eu não sabia. Mas veja bem, eu participei dessas coisas em loco, né? Então outras ações podem ter sido tomadas que eu não estava presente. Tanto que a gente... Estou falando do que eu sei, do que todos os jornalistas vivi. pegaram, estava escrito à mão, em inglês, e claro, fotocópias para todo mundo. E Eu imagino o susto de todo mundo quando chegou lá e a escalação veio todo mundo do Edmundo, que todo mundo deve ter ficado maluco. Edmundo, né? mas qual que tá valendo? É essa aqui ou é essa aqui? Qual que tá valendo? Tá, até o time entrar em campo. E só antes de você chamar o intervalo aí, Bob, imagina, Guilherme, se joga o Edmundo e o Brasil toma os mesmos 3. Aí depois vem a história. O Ronaldo chegou, aconteceu isso, o Ronaldo chegou no vestiário e estava bem. Hoje estaria todo mundo. Se o Ronaldo tivesse jogado, que absurdo, vetaram o Ronaldo. Domênico, eu defendo o Zagallo 200.000%. Não tinha como um técnico, se o médico não veta o jogador, ele não querer o melhor jogador do mundo jogando o time dele, o jogador ali de pé conversando com ele normalmente. Todas as outras teorias de conspiração são as mais... É como se a Argentina abrisse mão do Messi, a França do Mbappé, é a mesma coisa. Não, olha que foto pesada. Vão deixar a França ganhar essa pra gente ganhar a próxima. Essas bobagens. A Nike fez isso, ou fez aquilo, obrigou a jogar, não sei o quê. A Copa foi vendida. Tudo que a gente ouviu nas últimas décadas.